Graça e paz, amados irmãos, não só da minha denominação, mas de todas as denominações. Quem vos fala aqui, mais uma vez, é irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. E o país é o Brasil. Amados irmãos, queridos ouvintes, hoje eu vou trazer um outro trabalho para o Senhor nesse dia 2 de dezembro de 2023. Vai ser um estudo com 10 perguntas e 10 respostas, tanto no Novo como no Velho Testamento também. Tá certo? É o estudo de número 77. Mas para dar início ao trabalho, eu vou louvar o hino 422 do cantor cristão, que tem como título Trabalho Cristão. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. E para nossa reflexão, meditação de todos que estão a me escutar, eu vou deixar todo o Salmo 23, que nos diz assim, é um salmo de Davi, nos diz assim: o Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse foi todo o Salmo de número 23 e versículos de 1 até ao 6. Que o nosso Deus nos abençoe. E agora vamos dar início ao estudo de número 77. São 10 perguntas e 10 respostas. Primeira pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: mas, na verdade,
Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Salmos, de número 67, versículo 4. Letra B. Em Salmos 66, versículo 19. Letra C. Em Salmos 68 e o versículo 10. Ou em Salmos 69 e o versículo 6. Qual dessas respostas é a correta? Quem respondeu no livro de Salmos, de número 66 e o versículo 19, respondeu corretamente. Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, de número 66 e o versículo é o 19. Segunda pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Salmos, de número 23 e o versículo 4. Letra B. Em Salmos, número 20, versículo 8. Letra C. Em Salmos, número 25, versículo 4. Ou letra D, em Salmos 26, e o versículo é o de número 12. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 23, e o versículo é o de número 4. Terceira pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: e se o meu povo, que se chamam pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo 14 e o versículo 7. Letra B. No livro de 1 Crônicas, capítulo 5 e o versículo número 6. Letra C. No livro de 2 Crônicas, capítulo 14 e o versículo número 5. Ou letra D. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo é o de número 14. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo é o de número 14. Quarta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: com quantos anos morreu Josué? Resposta, letra A. Morreu com 120 anos. Letra B, com 140 anos. Letra C, com 110 anos. Ou letra D, com 115 anos. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Ele morreu com 110 anos. Está escrito no livro de Josué, capítulo 24, e o versículo é o 29, que nos diz assim: e depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. Quinta pergunta. Onde está escrito esse versículo na Bíblia, que nos diz assim: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Levítico, capítulo 24, e versículo número 2. Letra B. Também no livro de Levítico, capítulo 25, e o versículo número 3. Letra C. Também no livro de Levítico, capítulo 24, versículo número 9, ou letra D, também no livro de Levítico, capítulo 25, e o versículo é o de número 30. Qual dessas letras é a resposta correta?
Quem respondeu, a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Levítico, no capítulo 24, e o versículo é o de número 2. Sexta pergunta. Onde está escrito este versículo que nos diz assim na Bíblia? Não me escolhesse vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Resposta. Letra A, está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Letra B, também no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 5. Letra C, também no Evangelho de João, capítulo 17, e o versículo número 12. Ou letra D, também no Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo é o de número 16. Qual dessas letras é a resposta certa? Quem respondeu, a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro, ou no Evangelho de João, no livro do Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo é o de número 16. Sétima pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia? Que nos diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Resposta. Letra A, está escrito no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 5. Letra B, está escrito no livro de Levítico, capítulo 1, versículo 4. Letra C, está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo é o de número 12. Ou letra D, está escrito no livro de Números, capítulo 2, e o versículo é o de número 5. Quem respondeu, a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo é o de número 12. Este versículo aqui, que diz aqui, amados irmãos, queridos ouvintes, honrar teu pai e tua mãe, é o quinto mandamento da Bíblia. Esse mandamento é um mandamento com promessa, para que os filhos venham honrar o pai e a mãe do jeito que eles são, não importa a maneira. Tem que honrar o seu pai e sua mãe, para que seus dias sejam acrescentados aqui na terra. É a palavra de Deus que diz, é a palavra do Senhor. Então, os filhos devem, além de ser obedientes, devem obedecer a seus pais em todos os sentidos. E também honrá-los, para poder Deus, através da sua honraria também, possa lá no céu também dar-lhe de tudo nesse sentido, honrando também para os filhos que honram os pais. Oitava pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Resposta. Letra A, está escrito no livro de Romanos, capítulo 3, e o versículo 23. Letra B, está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o versículo número 3. Letra C, está escrito no livro de Mateus, capítulo 17, e o versículo número 5. Ou letra D, está escrito no livro de Romanos, capítulo 3, e o versículo é o número 24. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 3, e o versículo é o de número 24. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo número 7. Letra B. Está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 1,
e o versículo é 25. Letra C, está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, e versículo número 5. Ou letra D, está escrito no livro de Efésios, capítulo 1, e o versículo número 10. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, e o versículo é o de número 25. 10ª e última pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia? Que nos diz assim: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem em que vós há por Cristo Jesus. Resposta. Letra A. Está escrito na Epístola de Filipenses, capítulo 1 e o versículo número 6. Letra B. Está escrito no livro ou Epístola de Tito, capítulo 2 e o versículo 10. Letra C. Está escrito no livro de Filipenses, capítulo 3 e o versículo número 14. Ou letra D. Está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5 e o versículo é o de número 10. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A respondeu corretamente. Está escrito na Epístola de Filemão, capítulo 1 e o versículo é o de número 6. Então, a resposta correta é a letra A. Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito na Epístola de Filemão, capítulo 1, e o versículo é o de número 6. Mais uma vez, ratificando aqui. Amados irmãos, queridos ouvintes, se o irmãozinho aqui, por acaso, errou algum versículo, vocês confiram aí na Bíblia, como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 39. Examinar as Escrituras, que ninguém é passivo de erro. Eu sou um simples servo do Senhor e também sou passivo de erro. Perfeito, só quem veio aqui foi Jesus Cristo de Nazaré, sem mancha, sem mácula nenhuma, sem pecado, voltou ao Pai do mesmo jeito que ele veio aqui na terra, sem pecado, sem mancha, sem mácula nenhuma. E também vou deixar aqui um versículo, como deixo sempre, para a meditação de todos, um versículo de evangelização e salvação, como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Palavra de Jesus. E disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Amados irmãos e queridos ouvintes, este foi o estudo de hoje, de número 77, no dia 2 de dezembro de 2023. Que o nosso Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.